eu trago aqui o assunto sobre a comissão processante que está pedindo a cassação de Emanuel Sponton. Fernando Ferreira, um parecer devastador para Emanuel Sponton. Desde março, quando o Jornal da IP revelou com exclusividade um esquema de recebimento de parte do salário de assessores, Emanuel Sponton saiu da negação dos fatos, dizendo que tudo seria provado na justiça, que não existiram crimes no meu gabinete. Ele partiu disso para um reconhecimento judicial da rachadinha, para evitar um processo na justiça, porque as provas que este programa trouxe e as testemunhas apresentaram à justiça comprovavam o recebimento ilegal de valores regulares, altos, depositados na conta da mãe dele. E com isso, a comissão processante protocolou ontem um relatório e recomenda a cassação do mandato do parlamentar. A comissão processante da Câmara Municipal de Araraquara, que é formada pelos vereadores Alcindo Sabino, presidente, o Cristiano da Silva, relator, e o Paulo Landim, membro, concluiu seu parecer e deliberou pela cassação do mandato do vereador Emanuel Sponton, do Progressistas, acusado de envolvimento em esquema de rachadinha. Mesmo após o vereador firmar um acordo de não persecução penal com o Ministério Público, no qual ele admite o crime e se compromete a reparar os danos, a defesa não apresentou à comissão o documento em sua totalidade. Ainda assim, a comissão decidiu de forma unânime pelo encaminhamento do pedido de cassação ao plenário. O relatório foi protocolado junto ao presidente da Câmara, Rafael De Angeli, que tem agora até o dia 18 de agosto para colocar a matéria em votação. Para que o mandato de Sponton seja cassado, serão necessários 12 votos favoráveis, o equivalente à maioria absoluta entre os 18 parlamentares da Casa. Então, só para esclarecer, havia até informação inicial de que protocolou tem que ser na próxima sessão. Não é isso. Isso estava previsto no regimento interno da Câmara, mas me parece que há uma regra nacional que se sobrepõe ao regimento interno. Aqueles absurdos jurídicos brasileiros, você não sabe o que vale. Mas então, para evitar qualquer tipo de contestação, então está seguindo essa orientação, tem até o dia 18 de agosto para que a Câmara vote. Eu acho que pode não ser na próxima sessão, mas também não precisa esperar o dia 18. Me parece que a coisa internamente está sendo costurada para que não seja realmente na próxima semana. E o dia 18 é uma segunda, né? Então que seja no dia 12, na votação do dia 12, na sessão do dia 12. E precisa de 2/3 de votos para que a cassação seja confirmada em plenário. A oposição tem 6. O MDB, porque até o boi foi da comissão de ética, deve votar juntos, já são 8. O Partido Novo, me parece que tem a indicação, a não ser que isso mude, também de votar pelo parecer. Seriam 10. Não é isso? 8, mais os 2 do MDB, 10. O Cristiano Silva é do PL, mas ele é o relator que pede a cassação. Ele não votaria contra o próprio relatório. São 11 votos. Nessa soma faltam 1 da base. A base não vai querer passar pano para um vereador que assumidamente praticou um crime, uma irregularidade, Por que a base confessou por escrito. Confessou por escrito. Então, é esse que é o movimento. O Michel Cari, também do PL, colega do Cristiano Silva, de partido, sentou-se aqui, nesta cadeira, e disse, com os elementos que a gente tem hoje, eu voto pela cassação do mandato do Sponton. Michel Cari vai pular para trás. Aliás, o próprio De Angeli também disse isso, sentado aqui na mesma cadeira. Eu ia lembrar isso agora. Então, De Angeli vota? De Angeli, nesse caso, vota todo mundo. Vota todo mundo, Madalena. Então fica a expectativa. É muito difícil, eu creio, que a cassação pode acontecer por unanimidade. Porque a partir do momento... Unanimidade não, porque o voto de Sponton não seria pela cassação. Unanimidade menos, é claro, daquele que é o acusado, Agora,
não tem como, ele é réu confesso, ele confessou ao fazer o acordo com o Ministério Público, então não tem como, o Ernesto disse aqui, que me acompanha do caso bem de perto, não tem como, né, Ernesto? Ele simplesmente assinou embaixo a condenação dele. Madalena, né? uma coisa clara que a nossa audiência precisa saber é o seguinte: o que está acontecendo criminalmente com ele é uma coisa, que aí ele foi se defender no Ministério Público para não ir preso. Então o acordo é para não persecução penal. O que significa? Olha, eu devolvo o dinheiro, eu estou confessando aqui por escrito que eu cometi o crime, eu vou devolver o dinheiro, vocês param de me perseguir penalmente e eu não vou preso. Isso é uma coisa. A outra coisa é o julgamento político. Mas eu li as páginas do relatório da comissão processante, Madalena. O próprio acordo dele no caso político vai contra ele, porque foi o que eu coloquei para o Luiz Antônio. Para fazer esse acordo, ele assinou um acordo confessando por escrito que ele cometeu sim o crime. Então, ele gerou politicamente uma prova contra ele no julgamento político lá na Câmara. E aí fica extremamente complicado, porque se está em jogo o nome da Câmara, né, e o reconhecimento que a população tem da seriedade do Legislativo, fica complicado pra caramba você pegar e falar, não, ele confessou, mas não confessou muito. É uma questão a ser posta. A missão do jornalista é muito, muito delicada, né? Porque tem pessoas que pensam que a gente age por prazer, sabe? Não, vai em cima porque... Não é assim. O jornalista ele se sente também um pouco constrangido, muitas vezes, em ter que, ser bastante contundente nas suas acusações, nas suas afirmações, no levantamento de uma matéria. Não é que soa até parece que, olha, é uma obstinação você, logicamente, chegar a ponto de condenar uma pessoa. Não. Nós não temos prazer nenhum em fazer isso. Até porque não é pessoal, né? Então, quer dizer, mas um fato, no caso agora, é um jovem, rapaz, que poderia ter um brilhante futuro na política. Para que se complicar? Para que fazer essas coisas? Sabe? Tinha toda a possibilidade de fazer projetos, programas, mas quer se locupletar daquilo que não lhe pertence, sabe? Tirar de pessoas que estão trabalhando. Para que fazer isso? E olha, muita gente faz rachadinha em gabinetes. Muita gente faz rachadinha em gabinetes e passa incólume. Isso que não pode acontecer. Nós temos que denunciar mesmo. Como estamos fazendo agora com o presidente do DAI. É uma pessoa que não tem compromisso nenhum com ninguém. Ele tem compromisso com ele. Ele é um funcionário de carreira e de repente se vê numa situação como... Até parece que nós estamos, sabe, sendo contundente, querendo... Nós queremos apenas a palavra dele, sabe? Ô, Madalena, se a gente não tem prazer em trazer essa notícia, eu também não tenho desprazer em trazer esses casos, Madalena. Eu acho que nós estamos cumprindo uma missão. Você tem razão. A gente recebe assopros de que, olha, isso aí acontece também em outros gabinetes. Eu preciso de elementos concretos para fazer uma denúncia. A gente não pode ser irresponsável de lançar denúncias ao vento. No caso Sponton, Madalena, havia materialidade. Tanto é que ele foi na Justiça depois do Ministério Público que teve que reconhecer tudo e devolver a grana que ele embolsou, porque o dinheiro foi para conta da mãe dele. Numa história mal explicada, né, de associação, não sei o que e tal, pegando 2 mil por mês de uma assessora. Isso não tem cabimento. Então, se eu não sinto prazer, tampouco desprazer. A assessora recebia menos dinheiro do que ele, né? Porque dos descontos. Porque a gente tem que defender a legalidade e a verdade, Madalena. Sinto muito que um jovem ocupe o espaço da política para adotar velhas práticas, para fazer o que outros já faziam. Jovem está na política para mudar a política, para levar a sua pauta. Não é para fazer carreirismo, nem se beneficiar do próprio bolso, e de modo muito oportunista, inclusive, e depois ainda tentando dizer que a culpa é dos assessores, não sei o que e tal. Então, sinto muito, mas tem que ser responsável pelos atos que fez. E ele disse que fez. Já não é mais uma acusação, é um reconhecimento do que fez. Então não tem moralidade para permanecer num cargo como esse, Madalena. É uma judiação você ver uma pessoa jovem envolvida numa situação como essa. Poderia ter uma boa carreira para ver se tivesse... porque a política, Luiz Antônio, ela é maravilhosa. Desde que você tenha projetos. Política é feita de projetos. Projetos para quê? Para melhoria da população. É isso que... Não adianta... você pegar alguma coisa isoladamente para beneficiar
uma determinada pessoa. Não, você tem que beneficiar um conjunto de pessoas. É isso que nós temos que fazer agora. As pessoas simplesmente, quando entram na política, muitos entram para enriquecer, muitos entram para beneficiar seus grupos e o resto que se dane. Não pensa no coletivo, pensa exatamente de uma forma um tanto quanto limitada. Então é isso que a gente fica muito triste, que essas pessoas não têm a noção da importância de que é ser político. Você entende? Eu vejo muita gente, eu vou ser candidato a vereador e tal, mas eu olho para cá, pro cara do cara e falo, que pretensão você tem como político? Quer se arranjar, rapaz. Que ideal te move? Que ideal te move? Qual que é o ideal que te move? Porque, olha, a vida pública não é fácil. Você entra pro centro de um palco. Você está exposto, sujeito à crítica, à virulência das opiniões. Não é uma tarefa tão simples. Então tem que ter uma causa que te move e você ir lá defender essa causa, esse ponto de vista. Não pode ser uma causa forçada só para você fazer disso um carreirismo, né? Como me parece que inclusive estava anunciado no caso Sponton. Quer dizer, se acomoda ali como um vereador profissional, já faz um esquema de distribuição de cargo, já tem ascendência no executivo também, porque indica gente para trabalhar lá na prefeitura, para trocar cargo, sabe? Para alugar casa. Alugar casa. Primeira coisa, sou vereador, não posso mais ter contrato com a prefeitura. Eu não teria isenção de fiscalizar o poder executivo se meu pai aluga casa para a prefeitura. Então, primeira coisa, pai, não aluga mais para a prefeitura, não. Venda a casa, aluga privadamente, mas não vamos ter negócio porque minha função lá é ter isenção, sabe? Isonomia. Por detrás de tudo isso havia nada mais do que a intenção do esquema. Era um esquema. E aí você vai ter desprazer em desbaratinar um esquema? Eu não tenho prazer pessoal, mas eu acho que é obrigação profissional. Assim como é um vereador, se sabe de corruptelas e esquemas, tem que denunciar também. É da função, eu acho que o jornalismo cumpre o seu papel. Esperamos que o Rafael De Angeli não sente sobre o relatório, né, porque também não tem muito sentido ficar esperando. Esperar o que mais agora? É tão evidente todas as afirmações que estão no relatório, que se ele quiser colocar amanhã, não tem dúvida nenhuma que não vai fazer diferença nenhuma se esperar até 18 de agosto, né? Jornal da EBS.